Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula da unidade 2 do módulo 4 da disciplina de Gestão Mercadológica. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 4 tem como título Tendências em Gestão de Marketing e a unidade 2 tem como título Marketing Digital. Então, o objetivo de aprendizagem deste módulo é identificar tendências de consumo para gestão mercadológica. O nosso texto base dessa unidade é o capítulo 21, das páginas 677 a 698, do livro Administração de Marketing de Kotler e Keller. Esse livro está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos lá, falando de tendência em gestão mercadológica, não tem como a gente não discutir o marketing digital. Então, o marketing digital, veremos aqui os conceitos, as definições, mas ele é uma maneira de trabalhar o marketing nesse ambiente virtual, nesse ambiente digital, buscando ter mais uma ferramenta, mais um conjunto de opções, de ações, de atividades, de estratégias para construir o marketing da empresa. Tá? Então, ele não é uma coisa separada da gestão mercadológica, ele não é algo que anda distante ou anda em posições ou direções diferentes. Eles devem andar conjuntamente e todas as ações, estratégias vinculadas ou conduzidas no marketing digital devem estar associadas ao marketing global, vamos dizer assim, da empresa. Tá? Então, o que é esse web marketing, em primeiro lugar? Então, o web marketing pode ser definido como uma forma de impulsionar um negócio com a utilização dos canais digitais, mantendo alinhamento com a estratégia geral de marketing da organização. Então, você vai ter uma construção, como nós já vimos ao longo das unidades dessa disciplina, toda a construção da nossa estratégia mercadológica, que deve estar associada à estratégia global da empresa. A partir disso, a gente define o nosso posicionamento, conhecendo quem são os nossos consumidores, definindo eventualmente os segmentos que a gente vai tratar. Aí nós criamos o nosso mix mercadológico, né? Então define as estratégias de produto, do preço, da comunicação, dos canais, né? Que eu vou escoar essa produção. Então, tudo isso segue a mesma lógica de planejamento, de construção para o gestor mercadológico. E aí, o que é o digital? Ele vem como um canal específico, então, eu posso utilizar ele tanto como canal de distribuição, então, vou vender de forma online, na plataforma, seja num site próprio, seja com marketplace, seja numa mídia social, numa rede social, melhor dizendo. Então, ele entra dentro dessa estratégia de distribuição, mas também ele pode estar relacionado com a comunicação, né? Então eu vou me comunicar utilizando plataformas digitais, então via rede social, via sites, blogs, fóruns, então ele entra dentro da comunicação. Eu posso também, inclusive, ter um chamado de produto digital, né? Por exemplo, um infoproduto, então um e-book, um curso, um treinamento, que hoje é muito comum, tem várias ofertas de produtos nessa configuração, então eu crio um produto digital. Então percebam que aqui é uma ferramenta a mais para trabalhar com essa gestão. Então, qual que é o objetivo? É impulsionar aquilo que já tem sido feito, é agregar, é somar com as estratégias, vamos dizer assim, offline da empresa, né? Então, eu posso trabalhar só com um ou só com outro? Eu até posso, mas eu vou ter mais sucesso se eu tiver uma estratégia que agrega e engloba esses dois mundos, esses dois ambientes, o offline e o online, tá? E lógico, né, como nós já vimos ao longo das unidades, eu tenho que sempre conhecer o meu público-alvo. Então, eu vou ter públicos que estão mais conectados, públicos menos conectados. Então, logicamente, se o meu público é mais conectado, eu vou ter mais sucesso se eu trabalhar esse ambiente digital. Se é um público menos conectado, pode fazer mais sentido eu trabalhar no virtual, no digital, mas também trabalhar no offline, no tradicional. Então, de novo, né? Eu tenho que estar sempre ligado em quem é o meu público, naquilo que ele quer consumir, como ele quer consumir. E a partir disso eu vou construindo as minhas ações. Então, esse é o nosso web marketing. Então, nós temos aqui, pessoal, algumas estratégias na internet. Então, são 4 principais objetivos com os quais o web marketing pode contribuir. Então, primeiro, melhorar a proposta de valor. Segundo, dar suporte à proposta de valor. Terceiro, contribuir com a construção da marca por meio da interatividade. E, em quarto, criar plataformas baseadas em interesses-chave. Tá? Então, vamos detalhar aqui
esses pontos. Então, melhorar a proposta de valor. Então, o marketing digital ele pode ser usado para reduzir os custos e oferecer benefícios que o marketing tradicional não permitiria. Então, qual que é o objetivo? Aumentar a competitividade, ok? Então, é melhorar a proposta de valor. O que é a proposta de valor? É a construção da minha oferta, né? Como nós já vimos nas unidades anteriores. Então, eu crio uma oferta de valor, aquela que é percebida como valiosa para o meu consumidor, e eu posso utilizar o marketing digital para melhorar essa proposta, para aumentar a competitividade, para agregar outros serviços, outros benefícios, para tornar o produto mais direcionado, mais personalizado. Então, por exemplo, aplicativos com descontos exclusivos. Então, você tem lá, você vai no restaurante, mas se você baixa o aplicativo do restaurante, chega lá e apresenta um voucher, um código, algo que você gera ali, você ganha um desconto. Então, você tem uma ação online, uma ação via app, via aplicativo, que vai aqui ser utilizada no ambiente físico, nesse caso, então você tem uma interação, mas que vai gerar um benefício maior para o consumidor. Então, por exemplo, um desconto num prato favorito seu, você tem um valor maior nisso. Então, por quê? Porque o seu custo diminuiu. Se o custo diminui, o benefício ele manteve igual, ou até cresceu, eu tenho mais valor percebido. Mais valor percebido, eu tenho um consumidor mais satisfeito, assim vai. Então, você pode melhorar a proposta de valor da empresa utilizando essas ferramentas digitais. Eu posso também dar suporte à proposta de valor. Então, é um elemento que sustenta uma proposta que já foi definida. Então, eu não vou ter alterações na proposta, alterações no produto, nem na oferta, mas eu vou utilizar o marketing digital para dar suporte para aquilo que eu já criei. Então, se o consumidor tem poucas informações sobre o produto recém-lançado, por exemplo, o marketing digital ou web marketing pode ser utilizado para apresentar os benefícios dos aspectos técnicos. Então, eu posso fazer uma série de campanhas de comunicação, tanto para propagar a informação, para que ele conheça, mas também explicativo, ó, assim que funciona, assim que você usa, assim que você vai consumir, assim que você vai montar o produto, que quando chegar na sua casa, enfim, eu faço uma comunicação informativa, educativa para o meu consumidor, né? Eu posso também validar o valor da oferta para aqueles que já conhecem. Então, uma comunicação focada nesses atributos que geram valor, de maneira que o consumidor ele fica isso mais claro na memória dele, ele já sabe, mas ele vai ser relembrado sobre esse assunto que é fundamental, que é importante. Um terceiro ponto, bastante relevante no uso do marketing digital, e talvez aqui o ponto até mais relevante, seja a construção da marca por meio da interatividade. Então, a nossa palavra-chave aqui é interatividade, interação com o consumidor. Então, o marketing digital, ele fornece maior conexão com o consumidor. Então, no marketing tradicional, eu vou comunicar, tá? Nos dois, eu vou comunicar. No marketing tradicional, eu comunico e a comunicação, muitas vezes, ela acaba ali. Tá? Então, se eu não tenho uma troca de informações, eu falo e é isso, o consumidor vai ouvir aquilo. Então, na TV, você escuta algo e acabou. O rádio, a mesma coisa. Uma campanha num jornal, numa revista, num outdoor, você vê aquilo e pronto, você pode comentar com um colega do seu lado, com um familiar, com um amigo. Então, você pode ter voz também, mas a sua voz, via de regra, não chega para a empresa. A não ser que você veja uma campanha que te ofende de alguma forma, você entra com uma ação. Isso pode chegar para a empresa, mas isso não é o mais comum. O mais comum é que a empresa fale e pronto. Então, se ela não for fazer uma pesquisa de recall, né, uma pesquisa de recordação ou de avaliação da campanha, se ela não for atrás ativamente do consumidor, ela falou e pronto, ela não vai ouvir de volta. No marketing digital, isso não acontece. Então, eu postei algo na minha rede social, eu tenho o quê? Eu tenho comentários embaixo disso pelos meus consumidores. Esse comentário é o quê? É a empresa podendo ouvir agora a voz do seu consumidor. Então, no mundo digital, né, que alguns chamam aqui do marketing 4.0, nós temos aqui uma interação muito maior entre empresa e consumidor. Agora, os dois têm voz ativa, eu tenho agora uma possibilidade de troca, né, de interação, de interatividade, de conexão. Então, eu falo, escuto, posso responder, ele responde de volta, e aí vai, eu vou interagindo, né? Então, postei, um comentou, eu respondi, outro respondeu, e começa agora a ter uma troca em termos também de construção de comunidade.
Então, é algo muito, muito valioso para as empresas isso, né? Essa possibilidade de interagir com o consumidor. Então, percebam que isso deve ser algo feito com cuidado, com atenção. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a essa rede social. Então, você é uma pequena empresa, tá? Então, você está começando o seu negócio. Você tem que ter cuidado quem tem a senha para poder agir, operar, postar na sua rede social da marca, na sua rede social corporativa. Não pode ser qualquer pessoa, porque tudo aquilo que vai ser postado vai ajudar a construir a imagem da empresa na cabeça do consumidor. Então, tem que ser feito com cuidado. Um exemplo aqui bem prático. Você tinha lá um funcionário que era responsável por isso. É uma empresa pequena, tá? Então, a estrutura ainda não é tão formal. Você tem aí menos rigor burocrático, vamos dizer assim. E você contratou lá um rapaz, uma moça para mexer nisso, tá? Ok, vamos imaginar que deu algum problema lá e você demitiu a pessoa. Então, ela deixa de ser seu colaborador, tá? O que você tem que fazer na mesma hora? Você tem que alterar todas as senhas, mudar tudo. Por quê? Porque agora você não pode permitir que essa pessoa que não faz mais parte da empresa tenha acesso a algo tão valioso. Tá? Então, aqui é um exemplo bem prático, mas que algumas vezes a gente vê que por esquecimento, por não entender a importância disso, ou até às vezes confiar demais no outro, né, que também pode ser o caso, né, vai gerar problema. Tá? Então, é algo fundamental. Eu tenho que ter um maior cuidado possível com essa interação com o consumidor, tá? Ainda mais porque é o seguinte, né, a gente vive num mundo onde a informação, depois que ela sai, ela não tem mais controle, né? Então, assim, postei e apaguei. Então, postei e pronto, já printaram, isso já foi divulgado, já está salvo. Em algum lugar já está salvo. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Então, esse poder que o marketing digital dá, ele é muito grande. Então, ele pode gerar tanto benefícios como malefícios. Então, tem que ter cuidado com isso. Qual que é o ponto? Independente disso, isso vai possibilitar maior conexão com o consumidor. Mais experiências interativas. Né? Então, o que é interativo? O consumidor interagindo com aquela informação, interagindo com a marca, interagindo com com outros consumidores daquela marca, possibilitando a construção de uma comunidade, de um senso de pertencimento, de um senso de grupo, o que ajuda muito para a construção de uma marca forte, ajuda muito na construção de lealdade na cabeça do consumidor, que vai fazer com que ele compre mais de mim, que eu tenha menos risco de perder clientes. Então, tem muito valor nisso. E, lógico, né, eu vou ter um maior tempo de exposição. Então, no marketing digital, eu posso ter exposição em todo momento, não tem mais uma dependência da hora ou do dia que eu vou conseguir ter uma interação. E isso pode gerar a construção de uma relação afetiva também. Então, eu passo a ter um relacionamento com o meu consumidor, né? E aí eu posso caminhar para algo afetivo nesse caso também. Então, esse é um benefício, né? Algo que o marketing digital traz para a gestão mercadológica como um todo, que as ferramentas tradicionais, elas dificilmente vão permitir esse ponto aqui da interatividade. A quarta característica que a gente tinha falado é a criação de plataformas baseadas em interesse-chave, tá? Então, interesse-chave são atividades em que os consumidores se envolvem de forma profunda. Então, quando eu tenho um interesse, pode ser um hobby, algo que eu gosto de consumir, de fazer, de ver, enfim. E aí eu tenho um grupo de pessoas com esse mesmo interesse. Então, eu posso, como marca, gerar novos canais de interação por meio dessas plataformas digitais, tá? Então, as marcas podem criar novas plataformas ou promover discussões em redes sociais já existentes. Então, o que é isso? É eu gerar engajamento, gerar comentário, gerar interação por um público que tem um interesse similar, tá? Então, isso aqui é muito feito pelas redes sociais das marcas de streaming, tá? E aqui o Netflix se destaca, né? Então, ela vai lá e posta uma matéria, uma peça, né? Seja como da extensão que for, sobre determinado seriado, né? E aí quem vai comentar? As pessoas que têm interesse naquilo. E aí você começa a ter interação, a própria Netflix responde, aí as pessoas vão interagindo entre elas, marcando, divulgando seus próprios blogs e canais do YouTube, enfim, começa a ter aí uma construção de comunidade baseado em interesse único, né, que aquela comunidade ela tem, né? Então, isso aqui vai fazendo o quê? Que a pessoa gaste mais tempo falando sobre o produto da empresa, né, se relacionando com algo que a empresa vende. Então, você vai gerando um público cada vez mais engajado, tá?
O marketing online ele tem 4 principais categorias de comunicação, né? Então, quais são as principais ferramentas que são utilizadas no marketing online, ou no marketing digital? Em primeiro lugar, são os sites, né? Então, as empresas podem ter o seu próprio site, e aí você tem alguns benefícios relacionados, por exemplo, com o aumento de credibilidade. Então, eu estou procurando aqui uma empresa de serviço, sei lá, de consertar ar-condicionado. Tá? Então, quero alguém para consertar ar-condicionado. Aí você vai lá, procura a rede social, acha algumas lá. Aí você vai ver lá e entra no site. Então, você tem lá consertoseuar.com.br. Então, tem um site institucional, você chega lá, tem lá as informações, tem o telefone, tem o e-mail, o contato via WhatsApp, seja o que for. Então, isso ajuda a dar credibilidade também. Além de ter um lugar onde a empresa pode organizar todas as informações. Então, lá tem o histórico da empresa, tem as fotos dos clientes que foram atendidos, tem depoimentos, tem as condições de pagamento, você pode entrar em contato, pedir um orçamento. Então, você tem várias informações num único local. Então, isso pode facilitar o processo também de gestão da empresa. Então, o primeiro ponto aqui é o site. Você também tem, em segundo lugar, os chamados Search Ads, tá? Que são os anúncios que aparecem no topo dos resultados de busca. Geralmente, quando você faz uma busca no Google, principalmente relacionado com produto, com marca, com serviço, as primeiras opções tem lá uma informação que é patrocinado, né? Ou link pago, eventualmente aparece. Então, o que é isso? É uma maneira das empresas potencializar, né, de forma paga, impulsionada, o seu tráfego, né? Então, o seu nível de acesso. Então, você tem tanto caminho que é chamado de orgânico, quando acontece naturalmente, como quando você tem pago também via esses ads, esses anúncios. Nós temos também, em terceiro lugar, os display ads, que são os banners de propaganda que vão aparecendo ao longo do site, notícias, enfim, os sites que você tem lá, e aparece aqueles banners que você pode clicar para saber mais sobre um produto. E você tem o e-mail, né? E-mail, hoje, que foi muito substituído pelo WhatsApp e outras formas de comunicação, mas é a comunicação online. Então, nós temos também 7 elementos principais na criação de um site eficaz. Então, como é que eu sei que o meu site ele é bom, ele tem mais chance de trazer um resultado, um retorno, tanto em termos financeiros, mas também de construção de marca, de informação, de relacionamento com o cliente. Tá? Então, primeiro é o contexto, está relacionado com o layout e o design. Então, o site tem que ser bonito, tem que ser visualmente agradável, tem que ter uma combinação de cores que não seja desconfortável para ler. Então, você entra num site, ele é todo preto, com a letra laranja, chega até a doer o olho para ler. Então, você tem figuras que são muito... explodem a tela, então você não tem uma configuração adequada. Então, isso é o que não vai ter sucesso no longo prazo, porque você entra uma vez e não quer entrar mais, porque é desconfortável ler aquilo. Então, tem que ser bonito, tem que ser fácil de navegar, tem que ser algo agradável, tá? Em segundo lugar é o conteúdo, né? Então, texto, imagem, som, vídeo, então você tem que ter conteúdo em quantidade e qualidade adequados e, claro, né, conteúdo que seja interessante para o seu público-alvo. Terceiro ponto é a comunidade. Então, como é que o site permite a comunicação entre usuários? Então, por exemplo, uma coisa que a gente nem percebe que tem esse papel, mas também tem. Quando você vai num site de compras, né, então Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, Submarino, qualquer site aí, compilador de compras, você tem lá, para cada produto, você tem os comentários. Esses comentários, eles também têm esse papel de dar ideia de comunidade. Por mais que lá você não vai fazer amizade, você não vai interagir nesse sentido, você tem a opinião de alguém que comprou o produto também. Você vai lá na Amazon, você tem os comentários embaixo, e eles até dão destaque dos comentários que tem a foto do produto na casa da pessoa. Então, putz, o cara comprou, chegou mesmo, e dessa forma, ele é parecido com a imagem aqui institucional do produto, tem uma escrita, uma fala, né, de como foi aquele consumo, né? Então tem lá um depoimento sobre aquilo, então a ideia de comunidade também está relacionada com isso. Quarto ponto é que a customização, que é a capacidade de adaptar-se às necessidades de diferentes usuários, ou que permite essa personalização, tanto em termos de eu escolher a cor, as coisas desse tipo, mas muito mais hoje pensando em ofertas direcionadas. Então, quando você entra, por exemplo, no site da Amazon, se você entra, ou se outra pessoa que mora aí com você entra no aparelho do telefone diferente, cada um vai ver produtos diferentes. Então, a página é personalizada, baseada naquilo que você já comprou, naquilo que você pesquisou, naquilo que você tem interesse. Então, você tem páginas que são customizadas, personalizadas, baseadas naquilo que
eu sei que o meu consumidor tem interesse. Então, hoje, a inteligência artificial e o avanço da tecnologia permite que isso seja feito de maneira bastante intensiva. Então, entrei no Netflix pela minha conta ou pela conta aí da sua mãe. Cada um vai ter sugestões de filmes e seriados diferentes. A primeira página vai ser diferente. Inclusive, até você tem trailers diferentes para pessoas diferentes. Então, o mesmo filme, ele vai ter trailers diferentes dependendo do padrão de pessoa. Então, a gente está avançando muito nesse nível, e a inteligência artificial permite que seja feito de maneira cada vez mais detalhada, né? Então, a gente percebe cada vez mais que esse processo de personalização vai se intensificando. Isso é bom, porque o consumidor vê aquilo que ele quer ver, e ao mesmo tempo é ruim, porque você perde também a oportunidade de ver coisas novas, de buscar coisas que você não está acostumado a ver, porque a plataforma já te empurra para aquilo que você está acostumado. Então, você tem lado bom e lado ruim. Do ponto de vista de gestão, você facilita uma oferta mais direcionada, mas há de se debater até que ponto esse direcionamento não acaba fechando muito a visão das pessoas. Mas esse é um debate, é outro debate. Um quinto elemento é a comunicação. Então, como que o site permite a comunicação site-usuário, usuário-site, e nos dois sentidos. Tá? Então, tem essa possibilidade dessa troca entre empresa e cliente. Em sexto ponto aqui é a conexão, então o nível de conectividade do site a outros sites, então como que ele é construído, os links, hiperlinks e assim vai. E o sétimo ponto é o comércio, então a capacidade do site de realizar transações comerciais. Então como é que eu quero comprar pelo site, eu consigo? É fácil? Ele me dá segurança? Eu tenho condições aqui, eu tenho coragem, assim, de digitar as minhas informações nesse site. Tenho, não tenho, como é que isso garantias e tudo mais. Então, o site tem que ter condições também de fechar a venda lá também. Quando a gente fala sobre o marketing online, não tem como não falar na facilidade do uso. Então, o que é a facilidade do uso? O site carrega rapidamente. A primeira página é fácil de entender, fácil de navegar. Eu consigo navegar para as outras páginas e elas abrem rapidamente. Então, a facilidade, pessoal, deve ser uma característica primordial e que eu devo buscar ativamente. Então, tem que ser fácil. Por quê? Porque tem um mundo de concorrência por aí. Tá? Então, a pessoa que vai comprar online, ela pode comprar de você, pode comprar do outro concorrente, pode comprar, inclusive, de outros países. Então, tem que ser fácil. Tá? Porque se for difícil, eu vou no outro que foi mais fácil, que foi mais tranquilo. Tá? Outro ponto é atratividade. Tá? A atratividade física é determinada quando cada página é limpa, não é abarrotada de conteúdo, então não tem uma poluição de imagem, de conteúdo. O tamanho e o tipo da fonte é legível, tá? Eu consigo ler de forma agradável. O site faz bom uso das cores, sons, então é algo que eu gosto de estar ali, gosto de estar naquele site, tá? Então, tem que ser bonito, tem que ser atrativo, tem que ser fácil. Além dos sites, né, não tem também como a gente não focar um pouquinho nas mídias sociais. Então, mídia social, ela é um meio para o consumidor também compartilhar texto, imagem, arquivo, né, de áudio, vídeo, entre si e com as empresas e vice-versa. Então, a mídia social é um espaço que o consumidor tem para também compartilhar, seja na rede social especificamente, seja nas comunidades, fóruns online, seja nos blogs, tá? Então, aqui são os três principais grupos aí de locais de mídias sociais que as pessoas têm para interagir, mas a ideia aqui é a gente entender que o consumidor é esse ser ativo nesse processo aí de comunicação. Então, ele pode interagir, ele pode, inclusive, repostar, compartilhar as coisas que a empresa postou, ele pode compartilhar comentando junto, ele pode pegar a informação e criar uma nova, criar um meme, por exemplo. Então, você tem aqui um consumidor que ele é ativo nesse processo de comunicação. Ele passa a ser também um emissor daquela mensagem, tá? Nós temos nesse ambiente, logicamente, caminho para quê? Para uma comunicação boca a boca. Então, o que é a comunicação boca a boca? É quando o próprio consumidor ele fala sobre a empresa para outros consumidores, essa informação vai se propagando. Então, as mídias sociais são um exemplo de comunicação boca a boca online, tá? E uma poderosa ferramenta de marketing. Por quê? Porque o boca a boca online ele é superior ao boca a boca tradicional, porque no boca a boca tradicional você teve uma experiência numa empresa, tá? Então, você foi no restaurante, comeu lá um prato.
E aí você achou muito gostoso e você quer recomendar para as pessoas. Para quem você vai recomendar? Para quem está perto de você. Então você vai recomendar para os seus pais, para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que vivem com você lá, que você vê todo dia. O boca a boca online, você posta um comentário, qualquer pessoa do mundo pode ver. Tá? Então, qual vai ser a limitação? Se ela vai entrar naquele site, se ela fala ou lê em português, no nosso caso. Tá? Se você comentar em inglês, aí você tem que precisar de outros países entenderem aquilo também. Então, isso acaba potencializando muito mais o alcance daquele comentário, daquela recomendação. Por isso que o boca a boca online ele é tão poderoso, porque ele explode essa capacidade de alcance, tá? Então, as empresas podem ajudar a criar buzz para os seus bens ou serviços, e nem sempre a mídia e a propaganda são necessárias para que isso ocorra. Às vezes, isso pode acontecer de forma orgânica também, como alguns materiais que vão viralizando, né? Que tem um grande alcance, um grande nível de compartilhamento, tá? E, inclusive, isso é tão importante que algumas agências existem apenas para ajudar os clientes nessa criação de buzz, em tentar gerar conteúdos que têm mais potencialidade de viralizar, tá? Lógico, né, pessoal, isso não tem, a gente não tem 100% do controle disso, então não é fácil viralizar qualquer coisa, porque senão isso aí seria automático. Mas você tem aí empresas que são especializadas nisso, que sabem as características de um conteúdo que tem mais probabilidade de explodir, e você trabalhando com essas características, você pode aumentar a probabilidade disso acontecer. Se vai acontecer com certeza, aí não tem como afirmar, mas você pode ter mais capacidade, ou pelo menos aumentar o nível de engajamento. Você tem, então, várias e várias ferramentas que foram criadas nesse ambiente online para que você tenha uma maior propensão de gerar engajamento. As pessoas aumentem o número de cliques, de acessos, enfim, e assim sucessivamente. O mobile marketing, ou marketing focado nos celulares, nos aparelhos telefônicos, né, nos smartphones, ele tem uma série de características que são específicas para esse dispositivo. Tá? Então, quando a gente trabalha no marketing digital, inicialmente, né, então, tudo começa com a propagação da internet e o acesso das pessoas para a internet. Então, começa lá na internet de escada, muitos anos atrás, você tinha que ter uma linha telefônica associada, era muito caro, as pessoas não tinham acesso, geralmente iam acessar de madrugada, final de semana, que era mais barato, então era toda uma questão de dificuldade em relação a isso. Isso vai avançando ao longo do tempo, internet banda larga, Wi-Fi, e aí você tem Wi-Fi gratuito em muitos locais, você vai inclusive para países desenvolvidos, vai para a Europa, Estados Unidos, você tem Wi-Fi até aberto em parques, em grandes locais, você consegue ter só Wi-Fi gratuito, né? Porque você tem a rede muito mais estabelecida. Tudo bem. Essa evolução fez também com que a maneira de consumir a internet ela fosse se alterando. Então, a gente foi inicialmente do desktop, né, do computador de mesa, para o notebook, para o tablet, e hoje nós temos os celulares, os smartphones tão potentes que você consegue fazer muita coisa só com ele. Então, muitas pessoas, elas nem compram um notebook, elas nem vão para esse tipo de consumo. Por quê? Porque o celular, ele já resolve o meu nível de necessidades em termos de consumo. Então, é o que eu tenho. Então, diante disso, eu tenho que entender que, como gestor, que na grande maioria das vezes, as pessoas vão acessar um conteúdo pelo telefone. Pode ser o primeiro acesso, né, que depois vai levar ao computador para conseguir ver com mais cuidado ou mais tempo, ou não, pode ser só o acesso pelo telefone, tá? Inclusive, há uma grande discussão, falando em streaming, né, como nós já falamos algumas vezes, sobre o consumo desses vídeos, desses seriados, desses filmes, né? Então, você tem lá o diretor que filma e pensa para o cara ver numa grande tela, né? Pode ser que não necessariamente é o cinema, mas numa TV grande e tudo mais. E a pessoa vai consumir onde? No celular. Então, você tem que ter uma experiência, um pensamento de construção da imagem também pensando que a pessoa vai ver na tela pequena, tá? E não em grande resolução, necessariamente. Então, qual que é o ponto? Se eu sei que a pessoa vai ver no celular, eu tenho que pensar numa estratégia que seja efetiva para o celular. Então, aqui nós temos algumas características específicas desse tipo de marketing, tá? Então, no celular, ele é associado de modo exclusivo a um usuário. Então, geralmente, cada pessoa vai ter um aparelho telefônico, diferente de ter um computador para a família, né? Então, pensa lá na sua plataforma da Amazon. Então, no seu celular é uma tela,
no celular da pessoa que mora com você é outra, e se tem mais pessoas, pode ter cada um. Então, já é direcionado, porque cada pessoa geralmente opera com um aparelho, né? Lógico, você tem pessoas que têm mais de um, e também vai ter pessoas que vão compartilhar, mas na maioria dos casos, você tem um por pessoa. O celular está praticamente todo o tempo ligado, tá? Visto que costuma ser levado para todo lugar. Então, você está sempre com ele perto de você, né? E inclusive tem pessoas que têm já comportamentos aí até impulsivos, compulsivos do consumo, do uso do celular. Mas, enfim, ele está sempre perto do consumidor. Então, isso é uma característica também que diferencia essa mídia, tá? Permite o consumo imediato, porque ele é um canal tanto de distribuição acoplado a um sistema de pagamento. Então, pelo telefone eu consigo fazer tudo, eu consigo ir no local, eu consigo escolher, eu consigo comprar, consigo pagar, né? Então, ele tem esse potencial também. Então, tem que pensar em plataformas que permitam que todo o processo de compra, inclusive de fechamento mesmo, ocorram, tá? 4, ele é altamente interativo, uma vez que possibilita a geolocalização e a captura de fotos ou vídeos. Então, eu consigo saber onde o consumidor está, o consumidor consegue tirar foto, consegue fazer um vídeo, mandar para mim. Então, você tem essa possibilidade de interação também, ok? É importante que você seja conciso. Por quê? Porque a tela é menor, então eu tenho que pensar em algo que vai ser mais fácil de ler. E eu tenho aqui, pessoal, na palma da mão, no telefone, eu tenho aqui muitos aplicativos, eu tenho aqui todo mundo, né, à disposição. Então, assim, tem que ser rápido, tem que ser fácil de ver, tem que ser algo que vai chamar minha atenção e pronto, porque senão eu posso passar e nem ver. Tá? Se for muito longo, eu posso cansar e não ver até o final. Inclusive, isso é uma característica cada vez mais comum nessas novas gerações, que é uma paciência menor, vamos dizer assim. Então, se eu demoro muito para entregar a mensagem, isso pode fazer com que a mensagem não chegue para a pessoa. Por quê? Porque ela cansou no meio e parou, tá? Isso é um padrão que vem sendo criado até pelas próprias plataformas digitais, né? Então, você tem lá vídeos curtos, você tem coisas que vão passando a todo momento, reels curtos, então isso vai educando e preparando um consumidor para estar cada vez menos associado com coisas longas, né? Então, é algo também que eu tenho que levar em consideração, né? Para o bem ou para o mal, é uma característica que está aí e que eu preciso atender, tá? O texto dos anúncios deve ocupar apenas metade da tela, 50%, tá? As marcas devem limitar os seus anúncios a poucas frases, a um par de frases, oferta e já chamada. Tem que ser fácil, a tela não é tão grande, tem que ser um tamanho de letra que seja agradável, então eu tenho que pensar nisso. E os anúncios devem usar pelo menos uma cor viva, que chama atenção, mas não mais que duas, para não ficar muito poluído visualmente também. Então eu tenho aqui alguns cuidados em termos da resolução da tela do telefone, que tem que impactar na maneira que eu vou construir aquela peça, aquela imagem para o consumidor. Então, falando sobre marketing digital, né, para a gente fechar essa ideia aqui, ele é uma ferramenta estratégica da organização. Então, ela vem como mais uma ferramenta, um conjunto de ferramentas, de ações possíveis, de estratégias possíveis, que devem servir à organização como um todo. Então, o marketing digital, ele deve caminhar junto com o marketing geral da empresa, tá? Não, ele pode ser negligenciado se o único foco for cumprir tarefas no meio digital. Então, por exemplo, eu vou criar aqui a minha página da minha marca e eu tenho que ter tantas postagens por semana. Então, ó, virou o quê? Virou tarefa. Virou aí uma lista do que fazer. Então, eu tenho que postar hoje, comentar divulgar, compartilhar, virar algo, não é para cumprir tabela, não. Ele deve ser algo utilizado estrategicamente. Então, para que eu vou ter a página? Para que serviu esse post? Por que eu estou fazendo isso? Como isso ajuda a somar na estratégia global da empresa, na estratégia mercadológica da empresa? É isso que ele tem que ser uma ferramenta para trabalhar junto. Deve ser estruturado e alinhado com os objetivos da empresa, tá? E com isso, eu vou ter uma possibilidade de fortalecimento da marca, uma construção de relacionamento com o consumidor, e o que vai gerar uma vantagem competitiva para a minha empresa. Então, ela é uma importante ferramenta que deve ser utilizada, sem dúvida nenhuma, mas alinhada a essa estratégia geral da empresa. Então, essas são as principais referências utilizadas nessa videoaula. Espero que os conceitos tenham ficado claros para vocês e desejo a todos um bom estudo.